Rodrigo Ial, pelo jeito, o futuro é olhar para o passado. Pelo jeito, o futuro é querer repetir esse passado. Nessa onda de tantos remakes, reboots e continuações que não precisam depender dos originais, tanto no cinema quanto nos videogames, acho que são os exemplos mais vívidos na cabeça das pessoas, Rodrigo Ial. A nostalgia, ela é um grande problema na nossa sociedade? A pergunta já posso responder. Eu tava esperando ele continuar. Não, eu tava esperando você continuar, né? Ial, o Agora você programa chama lançou assim, Pergunta da pô, você quer, Vez, Ial. você quer uma resposta direta da minha parte? É. Rodrigo Ial, então, com muita influência que eu ando jogando o primeiro Tomb Raider, ou melhor, vamos falar como a gente falava na época, o primeiro Tomb Raider, mesmo tendo um PlayStation 5, e com o recente trailer do novo filme do Quarteto Fantástico, Rodrigo Ial, esse é o tema do Pergunta da Vez. Muito bom. Qual é o problema da nostalgia? Estamos vivendo uma onda gigantesca de remakes, reboots e revival. É o Star Wars que não acaba nunca mais. É o Resident Evil 4 sendo refeito. É também remasters de jogos. Por exemplo, Tomb Raider, que eu ando jogando o remaster, mas eu seleciono lá para ficar com o gráfico antigo por causa da nostalgia. Séries que ganham um revival de um jeito que o que é antigo não necessariamente precisa influenciar, você consegue ver sem ter visto os antigos, por exemplo, as franquias Halloween e Pânico. Então, Rodrigo Ial, a gente queria falar sobre essa questão de o que a gente vê pela frente, principalmente nessa cultura pop, que é um termo que abarca tanta coisa. Rodrigo Ial, verdadeiramente, pelo jeito, o que a gente está vendo para frente é só passar. E, Rodrigo Ial, a questão é essa, assim, você vê num Homem-Aranha De Volta ao Lar, Sem Volta para Casa? Qual que é? Não sei. Ou que tem os três juntos ali? Sem volta pra. Acho que é No Way Home. É No Way No Home. Way Home. Ele ali, você vê que é um filme que ele olha exclusivamente para o passado. É. E quando você vê um Quarteto Fantástico, também é interessante, você revive aquilo, aquela atmosfera super Jack Kirby mesmo, vai se passar nos anos 60, até tem o meme agora do Pedro Pascal vestido de Agostinho Carrara. Pô, muito bom. Sim. Mas assim, o quanto essas coisas elas não apontam para o futuro. Você vê que sei lá, a preocupação de um Batman do Matt Reeves, por exemplo, é fazer um filme do Batman. Ele virou a série do Pinguim, que está conectada ao filme, mas você vai ver o filme, vai ver uma série. A Marvel foi criando uma coisa que, meu, você tem que fazer curso para assistir ao filme. Sim, Eu sim, lembro quando sim. eu assisti ao Multiverso da Loucura, Uhum. do Doutor Estranho, eu assisti com a Marcela. E a Marcela, a gente tava conversando, não sei nem se eu já falei isso no programa aqui. Mas quem é esse? Que aparece lá o coisa, que é uma referência que os fãs sempre falaram que o Jim do The Office lá, o John Krasinski, tinha que ser o Doutor Fantástico lá. É, Doutor Fantástico? Senhor Fantástico. Senhor Fantástico. E aparece essa referência, ele falou, aquela é a Capitã Britânia, porque a gente cobriu essas obras, né, de quadrinhos durante muito tempo, então eu sabia, mas eu falo, meu, pra que você vai ver um filme desse, que você tem que ter visto X séries e não sei o quê, começa a criar uma coisa que vira a cronologia dos quadrinhos que, meu, tô perdido aqui. Total. Total. Tô perdido aqui. E aí, essas coisas assim, você vê que tá olhando pro passado. Ao invés de um novo bom jogo de Resident Evil, fazer o remake do Resident Evil 4, que muitos dizem que é realmente o melhor da franquia. Esse eu nunca joguei só os três antigos. Mas assim, ao invés de fazer um novo jogo do Resident Evil, fazer de uma outra maneira, buscar outras coisas, pensar numa história fechada do Batman, como é o Batman do Matt Reeves, vamos fazer isso aqui direito, ao invés de ficar fazendo um negócio que é, do caso da Marvel, que o próximo vai ser sempre melhor, né? Eu É. sempre teve isso, porque vai ficar grande, e vai ficar gigante, e vai crescer, e aí vai que de um jeito que o Robert Downey Jr. volta agora como vilão porque ele era a maior estrela até o Vingador e sei lá o que o Homem de Ferro acaba terminando o seu caminho. Não, realmente, peraí, vamos com calma que foi dita muita coisa aqui. Hoje eu nesse programa tô um pouco mais quieto, que minha garganta tá me atacando, mas vamos por partes. Eu concordo com a maioria das coisas que você falou. Eu acho que assim, cara, mais do que por que não fazer um jogo novo de Resident Evil, por que não fazer um jogo novo, Ah, cara? entendi. Nem Entendeu? precisava ser da Por que franquia. que a gente... eu acho que a nostalgia tem muito a ver com essa parada de franquia. Sabe? Tipo assim, pô, eu por exemplo, em questão de videogame, eu gosto muito da Nintendo. Eu cresci jogando Nintendo, cresci jogando Mario, Zelda, Aham. Pokémon. Então eu tô sempre jogando os novos jogos de Mario, Zelda, Pokémon. São jogos que Te acompanham. chega a ser quase um negócio meio de refém. A gente tá falando aqui em bastidores, por exemplo, de que o Guima ele se dá alguns presentes todo ano no aniversário dele. Aham.
eu sei que eu tenho que ter separado um dinheiro para quando tiverem esses lançamentos. Eu tive agora no passado, eu comprei conversei com a Marcela, a gente comprou um PlayStation 5, falou, meu, vamos jogar, tal, legal. Faz tempo, porque o último videogame que eu tive foi um PlayStation 1. Aham. O meu irmão jogou videogame mais, às vezes eu jogava o dele, mas muito raramente, mas esse é o primeiro videogame que eu tenho em muito tempo, porque chega um ponto na sua vida adulta em que é muito caro ter um videogame. É muito caro. Esses consoles estão muito caros e manter com os jogos é tudo muito caro. Então é um investimento. Eu não tenho essa de jogar jogos tão novos, então eu assino lá o Até PlayStation Pass, é isso? PS Não. Plus, PS PS Plus. Plus, é. É. Cara, até porque, assim, não sejamos hipócritas, né? Mas a gente viveu num mundo onde o console ainda era um pouco caro, obviamente, nunca foi barato ter um videogame em casa, mas você tinha locadora muito acessível Sim. para jogar os jogos. Sim. Hoje em dia ter um videogame e ter jogos para ele, pô, é muito caro, cara. É muito caro mesmo. Agora, o que eu fico dividido nessa parada é que, assim, eu entendo você querer jogar o jogo mais antigo e tal. Eu mesmo tenho alguns jogos, por exemplo, tem o Alex Kidd, né? Eles refizeram o Alex Kidd. E aí tem a versão dele normal, você aperta um botão ele vai pro 8 bits ali. E é muito maneiro jogar no 8 bits, tem jogos que eu jogo assim. Sim. Pô, eu comprei coletânea de Top Gear, que nem chama Top Gear mais. Mas eu tenho exatamente isso, que é do tipo, tem o botão lá do Tomb Raider, o primeiro, que é o que eu tô jogando. Eu comprei a trilogia e tal. Tem um botão que tem o remaster, que tá um pouco melhor. Vão falar que subiu pra um PlayStation 2 o gráfico, assim, 3, sei lá. E o antigão do Play 1. Eu faço questão de jogar no antigo. É o que eu quero ver, aquela visual de antigamente, né? E eu super entendo. E eu acho que faz total sentido. Tem até jogos novos. Tem um jogo de beat'em up da Tartarugas Ninja e um do Power Rangers. Muito inspirado nos jogos que eles tinham de Super Nintendo. E lá você consegue colocar um filtro para fazer com que a imagem reflita não só aquela época, no sentido de botar um filtrozinho de VCR, né, assim, de VHS, mas também você pode colocar um filtro que deixa a tela côncava, como se fosse uma TV de tubo. Que legal! Muito maneiro. E a verdade é o seguinte, isso faz diferença, cara. Com certeza. Se eu fosse rever o filme do Mighty Morphin Power Rangers, cara, que eu alugava na locadora toda vez que eu ia, que minha mãe falava, não aguento mais, ela falou, eu vou gastar R$2 pra você ver sempre o mesmo filme, R$1,52, porque era antigo. E eu adoraria, por isso também. eu adoraria assistir a esse filme com aquele craqueladinho de VHS. Pode crer. Isso faz diferença, cara. Você como artista, eu como alguém que estudou cinema, isso faz muita diferença, muita diferença. É nostálgico. E eu acho isso interessante. Agora, isso acaba pesando pro nosso lado justamente por a gente não conhecer coisas novas mais, entendeu? Tipo assim, pô, tem tanta coisa aqui que a gente já citou. Pô, falei Power Rangers. Pô, Power Rangers é da minha época, pô. Não é da época do meu pai. Tartarugas Ninja é da minha época, não é da época do meu pai. Mario é até um pouco antes de mim. E hoje em dia parece que a gente tá vendo coisas que não são nem da minha época. São da época do meu pai. A gente tá falando aí, pô, tá revivendo Ghostbusters. Tipo assim, será que faz sentido reviver Ghostbusters? A gente fala de fantasma, de assombração, hoje em dia, que nem falava de efeito paranormal. Não se fala mais nisso tanto, entendeu? Sim. Com licença. Eu vou precisar citar Nietzsche. Cita Nietzsche, vai, cara. Cita Nietzsche, então. Eu vou citar Nietzsche numa obra que me marcou muito dele, que é a Segunda Consideração Extemporânea. Existem muitos conceitos muito importantes aí, que é o de ahistórico, histórico e suprahistórico. História monumental, por exemplo, mas eu não vou ter tempo de desenrolar tudo isso aí. Mas existe um ponto muito interessante em que ele fala, nesse texto dele, um excesso de passado, ele prejudica o hoje. Se você não souber esquecer, e aí está o grande problema. É preciso saber, numa medida, tanto esquecer quanto se lembrar. E eu queria pedir licença para ler um trecho do 3º capítulo dessa obra dele, que eu acho que vai ter tudo a ver com esse nosso programa, porque eu queria desembocar no quê? No
colecionismo, né? Então, aqui o trecho de Nietzsche está na tela também para você ler. A história antiquária degenera no mesmo instante em que o frescor da vida atual não mais anima e entusiasma. Agora, a piedade se resseca. O hábito erudito permanece sem ela e se volta de forma egoísta e vaidosa para seu próprio âmago. Então, assiste-se ao espetáculo repugnante de uma mania cega de colecionar, de uma acumulação incessante de tudo que já existiu. O homem se envolve em um odor cadavérico. Ele logra encontrar um lugar mais significativo, uma necessidade mais nobre, através do modo antiquário da curiosidade insaciável, da reta ânsia de tudo que é antigo. Frequentemente se afunda tanto que, por fim, se satisfaz com qualquer bocado e devora com prazer a poeira das quinquilharias. Talvez você que está nesse canal aqui perceba o que, Rodrigo Ial? Não veio na sua cabeça, ao ouvir esse trecho, uma pessoa com um quarto recheado de Funko Pop? Sim. De todos os possíveis? Rodrigo Ial, e ao mesmo tempo eu não me excluo, tá? A minha carreira musical não deu certo, apesar de que muita gente que conseguiu muito menos do que eu consegui com a minha carreira musical continua aí batendo no peito e falando: ah, eu sou músico, vai dar certo, não sei o quê. Eu não tô aqui rodeado de um monte de amplificador, esse resquício de memória de quando eu achei que eu ia ser um sucesso. Aí eu já acho que a gente vai até para uma outra camada da nostalgia, né? Que é como ela funciona, como ela continua impulsionando o consumismo, né? O consumismo, então, Ian, é do tipo, cara, eu tenho o Marshall aqui que seria próximo do que o Jimi Hendrix teve. É o Marshall Super Lead. Meu, ninguém vai lembrar de mim como guitarrista, como se lembra do Jimi Hendrix, entendeu? Não, com certeza, cara, com certeza. Sabe, Eu falei é porque eu gosto do Vox. A gente falou naquele programa sobre colecionismo, né? Sobre o Vox, porque, George Harrison usou Vox nos anos 60, que eu amo os Beatles e etc. E eu não tô também me cercando, esse quarto está empoeirado, porque eu não consigo limpar ele, porque eu lotei ele das coisas que significam algo pra mim. Isso é colecionismo também, e nesse ponto é um problema. Não, com certeza. E ao mesmo tempo, só um contraponto, porque eu não lembro qual comediante, ator, umas épocas eu fiquei obcecado por assistir aquelas Casa Vogue. Porque é muito bonito ver casa bonita, eu né? A gosto. arquitetura é uma coisa legal, uma Eu forma gosto. de arte que me interessa. E era algum ator, comediante, que tem um pedaço do apartamento da casa dele que ele tem várias coisas de super-herói. E ele fala algo do tipo, a não ser que minha memória esteja me traindo, que tipo, são todas as coisas que eu não pude ter quando era criança. E aí entra naquele programa que a gente fez, que eu acho que foi um programa muito legal, que é sobre a volta do Restart, lembra? O primeiro show internacional que eu vi na minha vida, eu era adolescente e meu pai jamais me levaria pra São Paulo ver um show. Meu padrinho me levou. Então é uma coisa de às vezes assim, eu morava numa cidade pequena, o Restart voltou e agora eu posso ir. Agora eu posso ter um Batmóvel. Cara, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu tava comprando o primeiro Pokémon pra Switch foi, pô, eu finalmente vou jogar um Pokémon na época em que ele saiu, pô. Porque você tinha que esperar. Eu tinha que esperar, porque eu não tinha o console, eu não tinha o dinheiro pra ter, então, pô, se pegavam do meu primo, console, alguma coisa qualquer, sabe? Nessa vibe, assim, eu sempre joguei atrasado. Tem uns até que eu não joguei. E, mesmo os que eu não joguei, eu me sinto nostálgico por, cara. E aí entra uma outra parada, né? É que às vezes, por exemplo, esse Quarteto Fantástico aí que vai sair, tá linda a direção de arte do filme, tá linda. Tá bonito mesmo. Mas ele é nostálgico pra gente, ao mesmo tempo a gente não viveu aquilo. Não viveu aquela arquitetura, aquele design de interior, a gente não viveu aquilo. Rodrigo Ial, depois desse programa em que falamos muito de uma questão muito complexa e não necessariamente chegamos a uma conclusão, o que é maravilhoso, porque a gente ao menos elucubrou sobre tudo isso. Qual a sua recomendação da semana? Tem um gatinho no seu colo? Posso recomendar que as pessoas tenham pets? E agora, hein? Será que eu recomendo algo novo? Será que eu recomendo algo nostálgico? Ah, que difícil. Cara, vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar recomendado aqui. Talvez já tenha até deixado anteriormente, tá? Mas como a gente falou sobre... Ou ia olhando pro passado. Eu vou olhar pro passado. Eu quero que vocês assistam a franquia Pânico, pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Porque quando vocês chegarem no 6, vocês vão falar, pô, pegaram aqui ela pelo calcanhar e trouxeram pra cá. Eu não sei se é um bom exemplo, porque assim, não tem como você ver Pânico
Quem sou eu para dizer que eu esgotei tudo que o Pânico quer dizer? Mas ele depende de uma grande bagagem de filmes anteriores, né? Isso com certeza. Isso é, você tem que saber É. Jason, A Hora do Pesadelo e todas essas referências com as quais o Wes Craven tá brincando, e eu acho que é a grande graça de Pânico e é essa capacidade de rir de si mesmo, né? Isso é muito bom. É. Eu ia recomendar olhar pra frente para séries e recomendar O Urso, que pra mim é a melhor Tá bom. série da atualidade. Não sei se eu já recomendei aqui, mas entre umas e outras eu acho que essa é uma que dá esperança É. pra olhar pra frente. Até que tem uma conexão, porque o cousin lá, o primo do The Bear, é O Coisa. é o Isso. Coisa, né? O nome. O homem. Mas não era Homem de Não, nunca Pedra o foi. nome dele? The Thing. Sempre O foi. Coisa. The Thing. Ah, ok. Então, se bem que The Thing, às vezes, aqui no Brasil é traduzido como o Enigma de Outro Mundo, né? Então, vai saber. Quem que vai pegar essa referência? Não sabe. Rodrigo Ial, como sempre, uma inenarrável alegria gravar esse programa com você. Vou fazer um churrasco agora e assistir A Grande Família. Inclusive, o Enigma de Outro Mundo 2 é bem ruim. Tem dois? Pra quê Entendeu? dois? Entendeu? Ial, pra quê dois? Mas não atrapalha o primeiro. Não. Atrapalha a minha hora e meia que eu perdi, né? Podia parar de enrolar, por favor, e dar tchau pros seus espectadores, Rodrigo Ial? Tchau, gente. Até o próximo Pergunta da Vez. Likes, comentários, desejando melhoras pro Rodrigo Ial. Por favor.